Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim, você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Arnaldo. Há 42 anos, eu enterro os mortos nesta cidade. As pessoas acham que o coveiro é um homem triste ou um bêbado. Eu não sou nenhum dos dois. Sou um homem prático. A terra é terra, e o que vai nela, nela fica. Pelo menos era nisso que eu acreditava. Vocês pensam que o pavor vem do barulho. Um galho quebrando no escuro, um gemido no vento. Estão errados. O verdadeiro horror é o silêncio. Um silêncio que se move. Meu cemitério é antigo. As lápides são tortas como dentes ruins, afundando lentamente no solo. Meu trabalho é garantir que tudo permaneça arrumado. Começou há uns 3 meses. Coisas pequenas. Eu terminava uma cova, deixava a pá encostada no muro de pedra, como sempre faço. No dia seguinte, a pá estava do outro lado do cemitério, cravada na terra fofa de um enterro recente, sem pegadas, sem barulho. Depois foram as flores. Famílias trazem lírios, cravos. Eles murcham. É a ordem natural. Mas eu comecei a notar trocas. As rosas mortas do túmulo do coronel surgiam no túmulo da criança, e os cravos secos da criança apareciam no jazigo da família rica, todos perfeitamente arrumados. Alguém ou alguma coisa estava fazendo um tipo de jardinagem noturna. Eu culpei garotos, vândalos, tranquei os portões, mas as trocas continuaram, o ar ficou mais pesado. Eu parei de ouvir os grilos. Os pássaros noturnos deixaram de cantar perto do muro. O cemitério ficou mudo, um silêncio tão denso que parecia grudar na pele. Aconteceu na terça passada. Chovia, uma chuva fina e gelada que não fazia barulho, apenas encharcava. Eu estava cobrindo o Sr. Hélio, um homem que morreu sozinho. Era o último enterro do dia, já passava das 5. Eu estava cansado. A lama grudava na bota. Eu joguei a terceira pá de terra quando senti. Não foi um som, foi uma interrupção. Eu parei de cavar. O silêncio que antes era apenas quieto, agora estava cheio. Levantei os olhos. Na penumbra entre as lápides mais antigas, eles estavam lá. Não eram fantasmas, eram piores. Eram físicos, estavam de pé. Vi a senhora Esther, que enterrei em 98. O vestido que a família escolheu estava úmido e sujo de terra, mas ela estava ereta. Ao lado dela, o jovem que sofreu o acidente de moto, o capacete rachado ainda na mão. Havia uns 10 deles, parados na chuva fina, a uns 20 metros de mim. Nenhum deles me olhava. Eles não se mexiam, não respiravam. A chuva batia neles, mas eles não piscavam. O horror não era eles estarem ali. Era o que eles estavam fazendo. Todos eles, sem exceção, olhavam fixamente para a cova aberta do Sr. Hélio. Eu congelei. Minha garganta travou. Eu queria gritar, mas o silêncio deles era uma ordem. Eles não estavam ameaçando. Estavam esperando, como se eu estivesse atrasando um compromisso. Então, a senhora Esther, aquela que enterrei em 98, virou a cabeça. Devagar. Um movimento rígido, antinatural, como uma boneca de porcelana trincando. Ela não fez som algum, mas eu senti o estalar dos seus ossos velhos no meu próprio pescoço. Ela olhou diretamente para mim. Seus olhos estavam opacos, leitosos, mas eu via a impaciência neles. Ela levantou uma mão coberta de terra. Não para mim, ela apontou. Primeiro para a cova vazia. Depois, para o caixão do Sr. Hélio ao meu lado. Era uma ordem. Termine o trabalho. Eu não sei como consegui. Minhas mãos tremiam tanto que mal seguravam a pá. Cada pá de terra que eu jogava parecia pesar 1000 quilos. E eles assistindo, imóveis. A plateia mais silenciosa do mundo. Quando a última pá de terra cobriu o caixão, eu não me atrevia a alisar o monte. Olhei para cima. Eles tinham ido embora. Não houve o som de passos, nem o farfalhar de folhas. Eles simplesmente não estavam mais lá. O cemitério estava vazio de novo. Eu corri.
Larguei minhas ferramentas, corri para o meu barracão e me tranquei. Eu não saí até o sol nascer. Quando saí, a luz do dia tornava tudo normal. Os grilos voltaram, mas eu fui até a cova do Sr. Hélio. A pá que eu larguei estava lá, limpa, encostada na lápide mais próxima, e a terra sobre o caixão do Sr. Hélio estava perfeitamente alisada, compactada, como se dezenas de mãos tivessem trabalhado a noite toda para dar as boas-vindas ao novo vizinho. Eu ainda trabalho aqui, preciso do dinheiro, mas eu não fico mais depois das 4 da tarde, e quando eu cavo, eu não olho para os lados. Tenho medo de ver quem está silenciosamente aprovando o meu trabalho. Meu nome é Teodoro. Há 50 anos que sou o zelador deste chão, não coveiro. Coveiro é quem joga terra em cima e vai embora. Eu sou um zelador. Eu cuido dos inquilinos. As pessoas acham que o medo vem do escuro, dos vultos ou dos barulhos. Estão erradas. O medo real, o terror que gela a medula, é o silêncio absoluto. É o movimento que não produz som. Meu cemitério é velho. As árvores aqui têm raízes tão profundas que devem tocar os caixões mais antigos. O solo é escuro, quase preto, e sempre parece úmido, mesmo nos dias mais secos. É um solo rico. Eu sempre fui um homem prático. A morte é só uma porta. Você passa por ela. Eu tranco o portão. Fim da história. Até 3 semanas atrás. Eu estava fechando a quadra 7, onde enterramos a pequena Alice, uma menina de 8 anos, leucemia. A família colocou o ursinho de pelúcia dela no caixão, um bicho amarelo, desbotado, sem um dos olhos. Eu vi antes de selarem. Na manhã seguinte eu estava fazendo a ronda. O sol mal tinha nascido, aquela luz cinzenta que faz as lápides parecerem dentes. Quando cheguei à cova de Alice, meu coração parou. Não por susto, por confusão. O ursinho amarelo estava lá, sentado perfeitamente no centro do monte de terra. Não havia pegadas. A terra estava compactada, lisa da minha pá do dia anterior. Não havia sinal de que alguém tivesse cavado. O urso estava limpo, seco, como se tivesse sido colocado ali, delicadamente. Eu pensei em uma brincadeira cruel. Um dos parentes, talvez, num acesso de loucura. Peguei o urso, estava estranhamente pesado, e o levei para o meu barracão. Naquela tarde enterramos o Sr. Almeida, um homem rico, dono da fábrica de tecidos. Foi enterrado com seu relógio de pulso de ouro. A família fez questão. Na manhã seguinte, o silêncio estava diferente, mais pesado. Eu fui até a cova do Sr. Almeida, e lá estava. O relógio de ouro descansando sobre o barro. A pulseira de couro estava enrolada, como se alguém a tivesse arrumado. Mais uma vez, nenhuma pegada, nenhuma terra revirada. O terror não é ver um fantasma. O terror é ver o impossível. Comecei a observar. Percebi que o cheiro do cemitério tinha mudado. Não era o cheiro doce de lírios ou o cheiro ferroso de terra recém-cavada. Era um odor novo, um cheiro digestivo, como o interior de um celeiro muito antigo misturado com algo vagamente metálico, como amônia. Semana passada, enterramos um indigente. Ninguém, sem nome. Ele não tinha nada, exceto um terço barato de plástico azul que a enfermeira do hospital colocou em suas mãos. Eu tinha que ver. Eu não fui para casa. Quando a noite caiu, o silêncio desceu sobre o cemitério como um cobertor molhado. Não havia vento, não havia corujas, nem mesmo os insetos faziam barulho. O lugar inteiro estava prendendo a respiração. Eu me escondi atrás do mausoléu dos Ferraz, a uns 30 metros da Cova Nova. A lua estava quase cheia, dando uma luz doentia às lápides. Eu esperei por horas. Nada. Quando eu estava prestes a desistir, eu vi. Não foi um barulho. Foi o oposto. Foi uma ausência de movimento onde deveria haver. Eu foquei meus olhos na cova do indigente. A terra moveu-se. Não como se algo estivesse cavando de baixo para cima.
A própria terra, a massa de barro escuro, ondulou, como um músculo sob a pele, um movimento lento, nauseante, peristáltico. A terra se contraiu. E como uma garganta engolindo ao contrário, algo subiu. O terço de plástico azul emergiu. Ele não foi jogado. Ele foi depositado na superfície. Mudo. O movimento foi tão silencioso que meu cérebro gritava. A terra se assentou. Satisfeita. Eu entendi. O solo aqui não é apenas terra. É um organismo, é um estômago. Ele está faminto. Ele aceita a carne, os ossos, o algodão das mortalhas. Ele come, mas ele não gosta de plástico. Não digere metal. Rejeita pelúcia. O solo está separando o alimento do lixo. Eu ainda trabalho aqui. O zelador. Mas meu trabalho mudou. Eu não enterro mais os mortos. Eu alimento o chão. E todas as manhãs, eu faço minha ronda. Eu recolho o que ele rejeitou. O ouro, a prata, os brinquedos. Eu guardo tudo no barracão. É a minha parte do acordo. O mais assustador não são os mortos. É o fato de que neste cemitério eles não descansam. Eles são consumidos. E o silêncio que eu tanto amava é o som da digestão. Meu nome é Bartolomeu. Minha certidão diz que tenho 68 anos, mas meus ossos dizem que tenho 200. Sou o coveiro deste lugar. As pessoas o chamam de Cemitério da Consolação. Eu o chamo de o Depósito. Eu não tenho medo de mortos. Um morto é só carne que parou. É honesto. Eu tenho medo do que acontece depois que eu jogo a última pá de terra. Vocês acham que o pavor é o escuro ou o uivo do vento? Não. O pavor é a imobilidade. É quando você olha para algo que não pode se mover e sabe no fundo da alma que ele estava em outro lugar um segundo atrás. Meu trabalho é simples. Abrir, fechar, manter limpo. Mas este solo é diferente. Ele é antigo, mais antigo que a cidade. As lápides aqui são de um mármore que nem sabemos mais de onde veio. Tudo começou com o enterro do seu Elias, um velho avarento, sem família. Morreu sozinho em sua mansão caindo aos pedaços. Enterrei-o numa terça-feira chuvosa. A cova estava pesada, o barro grudava na pá como cola. Fechei o buraco, nivelei a terra, coloquei a cruz de madeira temporária. Fim. Na manhã seguinte, voltei para verificar o assentamento. O solo estava errado, não estava afundado, estava côncavo, como se algo, de dentro do caixão, tivesse puxado a terra para baixo com uma força imensa. A cova parecia uma tigela funda, e no centro exato onde o peito de Elias estaria, havia um buraco, perfeito, redondo, do diâmetro de um pulso de homem. Eu senti o arrepio no meu pescoço, não havia pegadas, não havia marcas de pá. A terra tinha sido sugada para dentro. Eu cobri o buraco, rezei, o que é raro para mim. Disse a mim mesmo que era um lençol freático, um colapso do caixão. Mentiras. Uma semana depois, enterramos uma jovem, Sofia, 20 anos. Um desastre. Ela foi enterrada com suas joias. A mãe insistiu. Um colar de pérolas. Eu fiz o trabalho, nivelei a terra. Naquela noite eu não consegui dormir. O silêncio da minha cabana, aqui mesmo nos fundos do cemitério, parecia gritar. Havia uma expectativa no ar. Peguei meu lampião, embora a lua estivesse quase cheia, dando à névoa um brilho leitoso. Fui até a cova de Sofia. Meu coração não bateu. Ele parou. A terra estava nivelada. Mas sobre a terra fresca, perfeitamente arrumado em um círculo, estava o colar de pérolas. Cada pérola estava limpa, brilhante à luz da lua. A terra não havia sido revirada. Ninguém cavou. O colar tinha passado pelo caixão de madeira e por 2 metros de barro compacto. Tinha sido expelido. Eu entendi. O solo aceita a carne, mas rejeita o que não é orgânico. O terror real começou quando percebi o que acontece com o que ele aceita.
Eu comecei a vigiar. Eu via as covas mais antigas. Vocês acham que a terra assenta com o tempo? Que os caixões apodrecem e o chão afunda? Não aqui. Aqui o chão respira. Na semana passada, eu fiquei até tarde. Escondi-me atrás do mausoléu dos Guedes. Eu precisava ver. Eu observava a ala mais antiga, a quadra 3, mortos de 100 anos atrás. O ar estava parado, tão parado que eu podia sentir o peso dele nos meus ombros. E então eu vi. Não foi um movimento súbito, foi lento, tão lento que se você piscasse, perderia. O chão, em cima de covas que não eram mexidas há décadas, começou a inchar, sutilmente, 1 centímetro, 2, como se pulmões lá embaixo estivessem se enchendo de ar. A grama morta se eriçou, a terra se esticou tensa, e então, com a mesma lentidão agonizante, ela baixou, expirou. O cemitério inteiro estava respirando. Eu fiquei ali paralisado, vendo aquele campo de mortos inflar e desinflar sob a luz doentia da lua. Um organismo gigantesco e adormecido. Mas o horror não era a respiração, era o porquê. Eu caminhei, os pés pesados, até a cova de seu Elias, aquela que tinha afundado. O buraco, do tamanho de um pulso, estava lá de novo. Mas desta vez, algo estava saindo dele. Não era uma mão, não era um fantasma, era uma raiz, grossa, pálida e úmida. Parecia um tendão, ela se movia. Eu a observei hipnotizado. Ela deslizava silenciosamente pela grama, deixando um rastro de umidade escura. Ela se movia com um propósito. Ela estava indo em direção à cova mais recente, a de Sofia. O solo não é um lugar de descanso. É um útero, é uma incubadora. Os mortos não apodrecem aqui. Eles são refeitos. A terra os desfaz e usa suas partes para alimentar essas coisas pálidas que crescem no escuro. E eu sou o homem que traz o alimento. Eu não posso ir embora. Eu tentei. Na noite em que tentei, encontrei todas as minhas ferramentas bloqueando a porta da minha cabana. Minha pá, minha enxada, meu picador, empilhadas do lado de fora. Sem som, sem pegadas. A terra me quer aqui. Ela precisa do seu zelador. Hoje tenho que enterrar uma criança. E eu sei exatamente o que vai acontecer. Eu vou cavar. Vou fechar. E esta noite as raízes virão buscar, e o depósito vai continuar a respirar. Eu me chamo Inácio. Há mais anos do que gosto de contar, eu sou o único morador deste lugar. Os outros são apenas inquilinos. As pessoas que vêm aqui durante o dia, com suas flores e lágrimas, acham que o assustador é a morte, a decomposição, os ossos. Elas estão erradas. O assustador é a ordem. O assustador é o que acontece quando as leis naturais são suspensas, não pelo caos, mas por uma disciplina rigorosa e silenciosa. Meu cemitério é o São Benedito. Fica no fim da estrada de terra, cercado por um bosque de pinheiros tão denso que parece que o dia nunca chega de verdade aqui. O ar é sempre frio. Meu trabalho é cavar, fechar e manter. Eu sou um homem de rotina, é a rotina que me mantinha são. O primeiro sinal de que algo estava errado não foi grande, foi pequeno. Eu enterrei Dona Matilde na quadra 7, cova 12. Uma senhora muito religiosa. A família colocou um pequeno crucifixo de madeira em suas mãos antes de eu fechar o caixão. Eu vi. Eu fechei. Joguei a terra. Compactei, como sempre. Na manhã seguinte, quando cheguei para a ronda, o crucifixo estava sobre o monte de terra. Não estava sujo, estava perfeitamente limpo, como se tivesse sido polido. A terra ao redor dele estava intocada. Não havia buracos, não havia pegadas. Tinha sido colocado ali. Eu senti o ar ficar mais pesado. Guardei o crucifixo no bolso e culpei o vento, ou um pássaro, embora soubesse que era impossível. 2 semanas depois, enterramos um jovem, músico. Foi enterrado com sua gaita de boca favorita, um pedido em carta. Na manhã seguinte, a gaita estava lá, sobre a terra, limpa,
brilhante. O pavor não veio como um grito, veio como uma compreensão fria. O solo não aceitava pertences. Eu comecei a observar. Eu ficava na minha cabana perto do portão e olhava para as sombras. A escuridão aqui não é vazia, ela é cheia. Ela se move em blocos. Uma noite uma névoa espessa desceu, uma névoa que não se movia com o vento. Ela pulsava, vinda do chão. Eu estava na varanda da cabana tomando meu café amargo. Eu vi, não foi um fantasma, não foi um zumbi, era uma figura. No meio da alameda principal estava parado um homem. Eu o reconheci. Era o Coronel Bastos, que enterrei há 20 anos. Ele não estava decomposto, ele estava perfeito. Usava o terno com o qual foi enterrado, mas havia algo errado. Sua pele tinha a textura de cera de vela úmida. Seus olhos estavam abertos, mas pareciam feitos de vidro fosco. Ele estava perfeitamente imóvel, não respirava, a névoa se enrolava em seus pés, mas ele não se mexia. Eu congelei, meu sangue parecia ter virado gelo. Ele não olhou para mim, ele estava olhando para uma cova específica, a cova de sua esposa, falecida 30 anos antes dele. Ele ficou ali, por 1 hora, 2, imóvel como as estátuas de anjo ao seu redor. Uma vigília silenciosa. Quando o primeiro sinal de luz cinzenta tocou o muro leste, ele se moveu. Não foi como uma pessoa andando. Ele deslizou. Ele se moveu em direção à sua própria lápide, sem dobrar os joelhos. Um movimento fluido e antinatural. E então ele simplesmente afundou, como se a terra fosse água e ele fosse uma pedra, sem barulho, sem perturbação no solo. Ele foi absorvido. Eu corri até lá quando o sol nasceu. O chão estava perfeito, a grama estava intacta, mas a gaita de boca, que eu havia guardado no meu barracão de ferramentas, estava de volta ao túmulo do músico. Eu entendi. Eles saem. Eles não vêm atrás de nós. Eles não querem nos assustar. Eles têm seus próprios afazeres. A dona Matilde não queria o crucifixo. O solo o expeliu, e ela, quando saiu, o colocou em cima, como quem limpa a casa e põe o lixo para fora. O coronel, ele só queria visitar a esposa. O horror é este, os mortos não descansam, eles apenas continuam. Eles têm uma rotina. Meu trabalho mudou. Eu não sou mais um coveiro. Eu sou um zelador de um vilarejo silencioso. Eu recolho os itens que eles rejeitam pela manhã. Eu aliso a terra que eles perturbam em suas caminhadas noturnas. Eu finjo que não os vejo. Ontem à noite foi o pior. Eu estava trancando o portão principal. O silêncio era tão profundo que doía nos ouvidos. Senti aquela pressão no ar, que significa que não estou sozinho. Virei-me devagar. Havia cerca de 30 deles, parados na alameda. Crianças, velhos, homens e mulheres. Todos em suas roupas de enterro, todos com aquela pele de cera pálida. Todos perfeitamente imóveis. Eles não estavam olhando para mim. Estavam todos virados para a minha cabana. Eu segui o olhar deles. Na minha varanda, na minha cadeira de balanço, estava sentada uma mulher. Era minha esposa, Clara. Eu a enterrei há 12 anos. Ela estava com o vestido azul que usava quando morreu. Seus olhos de vidro fosco estavam fixos em mim. Ela não se moveu. Ela não fez nenhum gesto. Ela estava apenas esperando. Eu estou escrevendo isto na cabana. A porta está trancada, mas sei que isso não importa. O sol está se pondo. O silêncio está começando a ficar pesado de novo. Eu acho que ela veio me buscar. Eu acho que a minha rotina aqui embaixo acabou. E a minha rotina, lá embaixo, está prestes a começar. Meu nome é Elton. Meu pai foi coveiro aqui, e o pai dele antes dele. Eu não cavo a terra, eu a administro. E eu conheço seus segredos. Vocês, os vivos, têm medo do barulho. Um galho quebrando, um gemido no vento, uma porta batendo.
Crianças. O verdadeiro terror não tem som. É o movimento que você vê com o canto do olho. É a mudança que não faz sentido. É o silêncio que observa. Este cemitério é o descanso final. É uma mentira. Nada aqui é final. Meu trabalho é simples. 6 palmos abaixo. Cobrir. Manter a grama aparada. Mas há regras. Regras que meu avô me ensinou e que não estão escritas em lugar nenhum. Nunca enterre depois do pôr do sol, ele dizia. Eles não gostam que a comida seja servida fria. Eu achava que era metáfora. Tudo mudou com o enterro da família Vilas. Pai, mãe, 2 filhas, um acidente de carro, 4 covas abertas lado a lado. Foi um dia pesado, chuvoso, a terra estava como uma sopa grossa e eu terminei o último, o do pai. Quando a luz do dia já era só uma nódoa roxa no horizonte. Eu quebrei a regra, eu estava exausto. Guardei minhas ferramentas no barracão e tranquei o portão de ferro. O silêncio que caiu não foi de paz. Foi um silêncio de expectativa, como o ar parado antes de um raio, mas sem a promessa do trovão. Eu moro numa pequena casa de pedra nos fundos do terreno. Eu podia ver as covas frescas da minha janela. Eu me sentei. Não acendi a luz, apenas observei. Por horas, nada. A lua subiu pálida e doentia, iluminando as lápides de mármore. Então eu vi. Não foi um som, foi uma ordem. Eu vi as estátuas. Nós temos muitas delas aqui. Anjos com os olhos vendados, santos tristes, mulheres de pedra chorando sobre criptas. Elas são parte da paisagem. Elas não deveriam se mover. O anjo da família Guedes, aquele com a trombeta levantada, estava no centro do cemitério. Eu o vi relaxar. A trombeta de pedra que apontava para o céu há 50 anos baixou lentamente. O movimento foi fluido, sem o menor atrito, como se a pedra fosse fumaça se solidificando em uma nova posição. Ele virou a cabeça de mármore. Ele olhou diretamente para as 4 covas frescas da família Vilas. O terror me paralisou. Eu não conseguia respirar. Meu coração batia tão forte que eu temia que ele fizesse barulho. Então, outro se moveu. A chorona, a estátua sobre o mausoléu dos Ferraz, que sempre esteve ajoelhada, com o rosto nas mãos. Ela se levantou. Um movimento longo, gracioso, mudo. Ela levantou a cabeça. Seu rosto de pedra, molhado pela chuva anterior, brilhou na lua. Seus olhos não eram entalhados, eram buracos vazios. E ela também olhou para as covas. Um por um, o soldado de granito, o santo com o cordeiro, os pequenos querubins nos túmulos das crianças, todos eles, em um balé perfeitamente silencioso, se viraram. Todos eles convergiram o olhar para a terra fresca. Eles estavam inspecionando. Eu queria gritar, eu queria correr, mas eu estava preso, uma testemunha de pedra como eles. A terra sobre as 4 covas começou a se mover. Não era alguém cavando, era respirando. O solo inchou, subindo uns 30 centímetros, tenso como a pele de um tambor. E então afundou. Inalou, exalou. Um movimento lento, rítmico, nauseante. As estátuas observavam, aprovando. Então, das 4 covas, algo emergiu. Não eram corpos, não eram mãos, eram sombras. Formas escuras, mais escuras que a própria noite, subiram da terra. Elas tinham o contorno vago de pessoas, mas se contorciam como fumaça de óleo queimando. Elas tentaram fugir. A sombra do pai correu em direção ao portão. A sombra da mãe pairou sobre a cova da filha mais nova. Foi quando o anjo com a trombeta agiu. Ele não se moveu rápido, ele apenas estava lá. Em um piscar de olhos, ele estava bloqueando o caminho da sombra do pai. Ele levantou a mão de pedra. A sombra parou. Ela se dobrou, se contorceu, como se estivesse gritando em agonia, mas não havia um único som. O anjo colocou a mão sobre a sombra, e a sombra desvaneceu. Ela foi absorvida pela pedra.
O mármore do anjo pareceu ficar mais branco, menos gasto pelas décadas. As outras estátuas fizeram o mesmo. A chorona encurralou a mãe e as filhas. Elas não lutaram. Elas apenas se dissolveram contra o toque da pedra. Em menos de um minuto, tudo acabou. As estátuas, agora visivelmente mais nítidas, menos erodidas, deslizaram de volta aos seus pedestais, sem um ruído. A chorona se ajoelhou. O anjo levantou sua trombeta. Quando o sol nasceu, eu saí. Fui até as covas. A terra estava perfeitamente plana, compactada, como se estivesse ali há meses. Eu sou Elton. Eu não enterro os mortos. Eu os sirvo. Eu sou o zelador das estátuas. Meu trabalho é garantir que a terra esteja macia o suficiente para elas. E meu terror é saber que, enquanto eu cavo, elas me observam. Elas são pacientes. E como este solo, elas estão sempre com fome.